O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o Kinea High Yield. Vamos dar uma olhada no seu relatório gerencial referente a maio de 2025. Ele teve um patrimônio líquido de 2 bilhões e 800 milhões, 25 mil cotistas. O último dividendo dele, anunciado e distribuído no dia 12/6, foi de R$ 1,35. E ele tem a taxa média de IPCA mais 12,5. Por isso que ele é high yield. Então, deve levar isso em consideração. A taxa dele é maior, ele paga mais, mas o risco também é maior. Está com a cota patrimonial no dia 30/5 de R$ 99,32 e uma cota a mercado de R$ 103,19. Ou seja, ele está com ágio, está bem, tá R$ 4,00 acima do que sua cota patrimonial. Vamos ver hoje que eu estou gravando quanto que ele está. Bom, hoje que eu estou gravando ele está mais perto da sua cota patrimonial, ele está R$ 100,51, mas mesmo assim ainda está com ágio. Ele está com PVP de 1,01, então ele está 0,1 acima do seu valor patrimonial. E vamos ao comentário do gestor. Posição ao final do período. Ao fim de maio, o Kinea High Yield apresentava uma alocação de 98,9% em ativos alvos, 6,8% em LCI e 0,3% em instrumento de caixa, ou seja, ele está alavancado. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 88,8% do patrimônio do fundo, ou seja, ele é majoritariamente ele investe em CRI de IPCA e tem a remuneração média de IPCA mais 12,5, como vimos ali em cima, com prazo médio de 6 anos. O montante investido em CRI indexado a CDI corresponde a 9,3% da carteira e a remuneração média de CDI mais 5 e um prazo médio de 1,3 anos. Ou seja, como podemos ver aqui, o prazo médio dos CRIs dele de IPCA é bem maior do que os do CDI. Ressaltamos que todas as operações da carteira seguem adimplentes, então não tem problema com calote. Então ele fala de distribuição dos rendimentos. Os dividendos são de R$ 1,35 por cota e representa um yield de 1,31%, considerando a cota média de ingresso a R$ 103,00. E como podemos ver então, como ele está R$ 100,00, R$ 100,50, daria um yield ainda maior. Ele teve o início do fundo em junho de 2018 e tem a taxa de administração de 1,60, então é uma taxa extremamente cara. Então já é um ponto negativo. A taxa de administração dele é muito, muito cara mesmo. E a taxa de performance não tem, então pelo menos é um ponto positivo, não tem taxa de performance. Eles fazem as principais movimentações da carteira do fundo. No mês de maio realizamos investimentos em novas operações de CRI no valor total de 62 milhões. E foi em dois ativos. No CRI Creditas 154, que ele investiu 37 milhões, com a taxa de PCA mais 10,65, e esse CRI Galeria 100, ele investiu 24 milhões, com a taxa de PCA mais 11,5. As duas aquisições foi a taxa menor que a sua taxa média. Compromissados reversos, que é a alavancagem do fundo. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6% do patrimônio líquido do fundo. Aqui mais um ponto negativo para o KNHY, não só para o KNHY, é todos os fundos da Kinea. A Kinea não põe um gráfico, não informa se as alavancagens dele está sendo positiva para o cotista ou está sendo negativa, se está dando lucro ou está dando prejuízo. Então, seria um ponto a se focar para a Kinea melhorar no relatório gerencial dela. Que é o resumo da carteira. A alocação em CRIs em FRI tem 98,9% do patrimônio líquido. Ele tem cerca de 26% em residencial e 25% em residencial pulverizado e 13% em escritório. Então, se for pegar os dois residencial aqui, ele tem mais de 50% em residencial. Então, é um ponto para ficar de olho. E indexado, ele tem cerca de 83,8% indexado em PCA, 15,9% em CDI e 0,3% em Selic, que é o caixa do fundo. Que é a negociação e liquidez. Ele teve um volume médio de 53 milhões no mês e um volume médio por dia de 2 milhões. Aqui é a famosa DRE do fundo. Ele teve um resultado com CRI de 39 milhões, um resultado com FIIs de 800 mil, um resultado de LCI de 2 milhões e o resultado de caixa de 700 mil. E teve a despesa de
3 milhões e 800. Outro ponto negativo, ele não detalha a despesa. Ele poderia melhorar essa DRE dele aqui e trazer as despesas detalhadamente para saber o que está tendo essa despesa aí. Vai que está tendo... Essa despesa tem que ser com a alavancagem, que está gerando despesa de gerar lucro. Então, esse é outro ponto negativo. Ele teve um resultado líquido de 38 milhões e 900, cerca de quase 8 milhões a menos do que o mês passado. Mas isso daí é por causa do IPCA. O resultado do mês passado pegou o IPCA de fevereiro, que foi mais de 1% só em fevereiro. E ele distribuiu 38 milhões. Ou ele teve R$ 1,37 por cota de resultado e distribuiu R$ 1,35. E ele tem a reserva acumulada não distribuída de R$ 1,12 por cota. Ou seja, ele tem quase um rendimento de cota acumulada. Tem necessidade de tudo isso? Se tem, ele deveria explicar. Por que ele está fazendo, deixando essa reserva tão robusta assim? Aqui é a carteira de ativos dele. Ele tem a carteira de ativos dele muito bem diversificada. Apenas um CRI dele é acima de 5% da carteira, que é esse CRI MRV ProSolute. Mas devemos ficar esperto com a concentração dos outros CRIs. Que, como podemos ver, esse GS solto aqui, só entre os 15 primeiros aqui, ele tem 4 CRI para esse devedor. Só aqui dá quase 10%. GS solto 3 aqui, GS solto 1, GS solto 2. Então é outra coisa que deve ficar esperto. Esse daqui também é Shop Sumalma aqui, ó. Pra você saber quanto CRI tem no mesmo devedor, tem um atalho. Você aperta Ctrl F e põe aqui. São cerca de 4 só mesmo que tem no relatório gerencial. Então é só... Não, tem mais. Tem mais, mas já acabou. Então é só os 4 mesmo. É só os 4. Então menos mal, que se tivesse mais ia ficar mais concentrado ainda. Então esse é um ponto de atenção também para auxiliar nos seus estudos. Ele é um fundo que tem muito CRI, tem 110 CRIs, 3 fundos imobiliários e um LCI, além do caixa. No total tem 115 ativos. Então, ponto positivo, é muito bem diversificado. Aqui é o canal da Quineia. Você acompanhar os vídeos, lives deles, falando sobre os fundos. Eu aconselho você dar uma olhada lá, que você vai ter uma segunda visão. Vai ter a visão do gestor, que é o que está trabalhando todo dia com o fundo e pode auxiliar também nos seus estudos. Aqui são os resumos dos ativos por segmento, um por um. Eu não vou olhar um por um aqui, porque são 110 ativos. Mas, se você tiver essa curiosidade, eu aconselho você dar uma olhada aqui. E aqui são os outros fundos da Quineia. Se você quiser que eu traga um relatório de algum desses fundos, deixe no comentário aí. Deixa o like também, aproveita. Já vai estar no comentário, pertinho. Já se inscreve se ainda não for inscrito. E aqui são os fundos imobiliários. Pro lado de cá são os FIIs indexados a IPCA. Pro lado de cá indexado a CDI. Na parte superior da linha são os mais arriscados. E na parte de baixo os menos arriscados. Um fundo IPCA, mas contrário do Quineia High Yield, que é o Quineia High Grade, seria um Quineia High Grade, esse Canip aqui. Aí tem o KNCS, que é bem no meio, é meio a meio do CDI e IPCA e meio a meio o fator de risco dele. Bom, minha consideração final é um fundo imobiliário muito bom, vem pagando bastante, tá pagando mais de 1% ao mês, mas alguns pontos que tem que ficar esperto, tem que levar em consideração no seu estudo. Ele já é, o nome já diz, High Yield, então ele já é mais arriscado, mesmo sendo Quineia. A compromissados reverso dele poderia ser melhor explicado. A despesa dele também poderia ser melhor detalhado. Ponto positivo, paga bem, mas não se deve levar em consideração apenas o dividend yield do fundo, e sim sua qualidade ao todo. Ele é muito bem diversificado, só tem que ficar um pouquinho de atenção na concentração de muitos CRIs num só devedor. Que ele já é arriscado, tiver muito devedor, pode ser que dê problema na frente. É Quineia, porque a gestora, apesar de estar deixando um pouquinho a desejar, é uma das melhores gestoras. Eu teria na minha carteira? Teria, mas a esse preço não, porque fundo de papel, o ideal é você comprar ele no máximo no seu VP, seu valor patrimonial, e ele está acima. Mas, quem sabe, no futuro ele, igual aconteceu no final do ano passado, todos os fundos imobiliários caiu assustadoramente, aí abriu oportunidade de compra. Bom, esse daqui
Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas. Tem apenas caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. Desejo a todos uma ótima semana. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.